Existem vários motivos para uma pessoa não dirigir. Mas hoje eu vou dar um exemplo que a maioria das pessoas não consegue dirigir por isso. A minha garagem é muito fácil de sair, é só soltar a embreagem e sair. Mas para entrar ela é muito difícil para quem está iniciando. Tem que ter um controle muito bom do carro. E nesse tempo dando aula, né, particular, conhecendo alguns lugares, algumas casas, alguns apartamentos, principalmente apartamento, as vagas elas são bem estreitas. E quem está começando a dirigir agora tem muita dificuldade de ter noção de espaço, tem medo, né, de encostar em outros carros. E aí nisso as pessoas elas ficam travadas, porque elas vão sempre precisar de alguém para tirar o carro daquele lugar. Eu preciso de uma pessoa para tirar o carro para mim, para eu ir num lugar mais tranquilo e dirigir. Essa pessoa acaba não dirigindo nunca. Por quê? Porque a maioria não vai se disponibilizar para poder ajudar. Talvez a pessoa ajude uma vez, duas, aí depois já fica meio, vou ter que ficar lá ajudando, dá desculpa. Aí quem está começando a dirigir acaba desistindo. Então, o mais difícil para quem está começando a dirigir geralmente é o início, de onde a pessoa está saindo ali, ó. O começo. Um exemplo, aqui nesse lado direito meu não dá para vocês verem na câmera, mas tem muita subidona. Então se a pessoa começou a dirigir agora e ela quer sair com o carro, ela não vai conseguir sair de casa porque já é uma subidona, ela vai enfrentar a subidona já. Então ela acaba travando. Deixa esse motoqueiro passar aqui porque tá meio estranho, tá meio descontrolado. Eu dei passagem pra ele. A preferência era minha, mas ele foi do mesmo jeito. Nem viu, nem contestou nada. E aí, mas beleza, eu tô te falando isso daí, que o mais difícil é o início. Mas o que eu faço pra resolver? É o que eu falei no vídeo anterior, é o que eu sempre falo, pessoal. Fazer aula, dominar o carro. Você tem que ir num lugar que não tenha carro, que é mais tranquilo, para você ter o domínio do carro, saber como que para o carro certinho. Você quer andar 5 centímetros com o seu carro, 10 centímetros, 15 centímetros, você vai saber controlar ele ali, ó. Se um cara na frente parar de uma vez, você vai saber parar o carro de uma vez, você vai controlar o carro vai morrer, você vai se desesperar. Então os controles básicos aí, mas é o que é mais importante, pô, você saber dominar o carro. Parar, esse é o motoqueiro vindo a milhão. Você saber parar, sair, controlar o carro. E aí depois você vai indo para os lugares mais difíceis. Muitas pessoas travam, por quê? A pessoa começa a dirigir, já quer sair da garagem de casa, que é um lugar difícil. O que vai acontecer? Acabei de falar que é difícil, né? O que vai acontecer? A pessoa vai errar, ela vai ralar o carro num portão, vai ralar o carro numa pilastra aí do prédio. E muitos vão acabar desistindo. Tem uns que não, pessoal, não, isso é normal, o carro, bens materiais, a gente arruma. Mas a maioria não. A maioria não vai conseguir dar continuidade no processo. E o carro vai ficar parado o tempo. A pessoa vai ficar pagando parcela do carro, PVA, com o carro parado. Eu falo pra você, não deixa de procurar um profissional, não deixa passar muito tempo. Porque quanto mais vai esfriando, é igual aquele carvão lá no churrasco lá, né? Se ele não estiver esquentando sempre lá, aquecendo, ele vai esfriando, aí já era. Aí seu ânimo, sua vontade de dirigir, já era. A não ser que você tenha uma razão, um porquê, né, você vai dirigir. Tipo assim, vai levar alguém no médico, tem os filhos, tem que levar na escola. Então se você tiver uma coisa que é importante para você fazer, aí com certeza você vai conseguir pegar o carro mais vezes, não vai se frustrar por pouca coisa, né? Porque acaba sendo compromisso, né? Você vai lutar bastante para isso. E se você não tem, uma dica para você finalizar é você achar um porquê. Por qual motivo você começou a dirigir? Por que você quer tanto dirigir? Aí você coloca isso aí, não, eu quero por isso, eu vou conquistar por isso. Aí você faz essa meta, eu vou dirigir por isso. Só que você tem que ser consciente, igual eu falei, né? Seja consciente, pensa direitinho. Se ali onde você vai sair é difícil, você tá com muito medo de sair ali. Porque tem muitas pessoas que falam, não, se tiver com medo, vai com medo. Pessoal, não é assim que funciona.
tiver com medo, vai com medo. Em alguns casos sim. Mas se você for com medo, mas não saber o que tá fazendo, vai dar ruim. Agora, se você tiver sabendo o que você tá fazendo, pô, o instrutor falou assim, não, pô, você já tá indo bem, cara. Você já sabe o que você tá fazendo. Freia o carro, você freia. Para o carro, você para. Aí assim, vai, se tiver com medo, vai com medo, porque vai dar um friozinho na barriga mesmo. Aí você pode ir. Mas se você tiver se confundindo toda hora e tiver com medo, aí você não pode ir não. Então a diferença tá aí. A diferença tá aí. Se você tem certeza que você sabe o que você tá fazendo, você tá fazendo certinho, parando no carro e saindo num lugar tranquilo, e aí no trânsito te dá um gelinho na barriga, é normal. Mas você sabe o que você tá fazendo. Agora o problema é a pessoa não saber o que tá fazendo, se confundir, ficar muito nervoso e querer ir com medo, aí daí dá ruim. Então não é pra todo mundo, se tiver com medo, vai com medo, beleza? Se gostou da dica, então segue o perfil para mais dicas como essa. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. E é nóis, galera, tamo junto.